Sejam todos bem-vindos a mais um Trocando Ideias. Nós estamos começando esse programa com a sua presença e a presença ilustre do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Privilégio estar aqui, Tiago. Muito bom estar mais uma vez aqui com o senhor. Espero que o nosso programa hoje trate de assuntos relevantes que possam ajudar muita gente. Pastor, a gente tem tido alguns programas mais leves, mais descontraídos. Hoje nós temos algumas perguntas mais solenes. Pois não, vamos lá. Pouco talvez mais complicadas de se tratar, e realmente eu quero agradecer a você que tem participado aqui no Trocando Ideias com a gente, né? A pessoa confia na gente, confia na sua palavra, no seu auxílio, então nós queremos ajudá-lo nessa, como eu digo, na caminhada cristã, seja com uma pergunta mais sutil, alguma pergunta mais essencial, como é o que a gente vai tratar hoje. Então, nós vamos direto então para a pergunta da Bianca Lemos, pastor. Pastor, uma pessoa cristã que tira a própria vida por estar em uma forte depressão, essa pessoa será perdoada? Ô, Tiago, essa é uma pergunta muito solene, como você disse, e grave, né? Primeiro, nós não podemos nos assentar na cadeira de juiz para dizer se vai ou não vai. O perdão pertence a Deus. Agora, nós precisamos compreender a complexidade da situação, porque a depressão é, sabidamente, a principal causa do suicídio. A depressão é uma doença que precisa ser tratada, segundo Andrew Solomon, no seu livro O Demônio do Meio-Dia, que é a obra mais relevante, penso eu, sobre depressão em português, disse que depressão se trata com remédio, com terapia e com fé. Uma pessoa com uma forte depressão, se não convenientemente medicada, se não convenientemente acompanhada, se não convenientemente vivendo dentro de um clima de acompanhamento de esperança, pode chegar a um ponto radical de atentar contra a sua vida. Agora, nós não podemos adotar a teologia que foi adotada por séculos de achar que todo suicida é um discípulo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não foi para o inferno porque suicidou, mas porque não era convertido. Então, uma pessoa pode adoecer a sua mente a ponto de perder o equilíbrio, a capacidade lógica de raciocínio e atentar contra a sua vida. Se ela era uma pessoa salva, ela não perde a salvação, porque salvação não se perde. Nem os loucos, diz a Bíblia, errarão o caminho. Agora, com isso, nós não estamos de forma nenhuma incentivando o suicídio, ou dizendo que o suicídio não é uma coisa gravíssima, que nenhum ser humano tem autoridade, competência para tirar a vida, nem a sua própria vida. Nós não somos donos de nós mesmos. Deus nos criou e só Deus pode dar a vida e tirar a vida. Nós pertencemos a uma família. Portanto, cometer o suicídio é um ato gravíssimo de atentado contra a família. O sofrimento que isso vai produzir na família é incalculável. Isso vai ser também um atentado contra a sociedade. Nós não somos uma ilha. Então, nós incentivamos, sim, quem está lidando com a depressão, quaisquer outras causas que levam ao suicídio, a se cuidar, a se tratar, a cercar-se de cuidado médico, de amigos, de família, de igreja séria, para que você possa ser assistido, recuperar o ânimo para a vida e vencer essa fase da depressão. Depressão tem alguma coisa a ver com possessão demoníaca? Não, não tem. Muita gente, Tiago, adota depressão, aí são dois erros na igreja chamada evangélica. Uns acham que é demônio, outros acham que é pecado. Pode ser demônio, até pode ser pecado, até pode ser. As depressões são provocadas por um estilo de vida, por exemplo, na contramão de princípios e valores adequados. Mas é possível que uma pessoa, como o texto está dizendo aí, uma pessoa crente, pessoa salva, adoeça mentalmente e tire a sua própria vida. É possível, não é recomendável. A próxima pergunta a gente vai manter em anonimato, né? E é a seguinte pergunta aqui. Meu marido não cuida da saúde e ele está com impotência sexual há alguns anos. E a pergunta é, esposa pode se separar? Veja bem, a pergunta é complexa, porque aí constata um problema de saúde, problema de impotência.
e constata que o problema é um problema de fato clínico, que precisa de tratamento. Eu acho que esta esposa não deve se separar do marido. Na Bíblia, há 2 cláusulas só, Tiago, para divórcio, que é infidelidade conjugal ou abandono irremediável. Eu acho que esta irmã precisa adotar um outro método, que talvez apenas uma fala, para orientar e despertar o seu marido para fazer esse tratamento. Porque o homem, às vezes, tem muitos preconceitos de ir ao médico, né? Sobretudo aí, o urologista, por exemplo. Tem muitos homens que acham que é um vexame, que é uma vergonha, que é um opróbrio. Então, ele lida com o problema. Agora, esse marido aí precisa ter uma consciência. Ele é casado. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, de 3 a 5, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo sem a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo sem o marido. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A postura que o marido está adotando de não se cuidar e não dar à sua mulher o que ela tem direito, o prazer sexual, está expondo a sua mulher a um grande risco. A um grande risco. Então, esse marido precisa, talvez, de uma abordagem de outra pessoa, talvez do seu pastor, talvez de um amigo, de um parente. Você precisa se cuidar para não expor a sua mulher a um risco de cair numa casca de banana. Porque é o que o texto diz, Satanás é experimentado em tentar as pessoas. Se a pessoa não tem o que ela tem direito em casa, o diabo vai botar outras alternativas na presença da outra pessoa. E essa pessoa pode correr grandes riscos na vida. É preciso se cuidar. Não só este homem em específico, todos nós precisamos nos cuidar, inclusive na saúde sexual. Muito bem. A próxima pergunta é de Renato Almeida. Pastor, nós já sabemos que o salvo não perde a salvação. Então o versículo esforçai-vos para entrar no reino de Deus quer dizer o quê? Muito bem. Esse texto está lá em Lucas 13, né? E esse texto mostra o aspecto de que a salvação, Tiago, ela tem 2 aspectos, são 2 paralelas que caminham ao longo da Bíblia toda. Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, a responsabilidade do homem. Por exemplo, a Bíblia diz que o arrependimento é um dom de Deus. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. Mas a Bíblia dá uma ordem, arrependei-vos. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, mas a Bíblia ordena, crede no Evangelho. A Bíblia diz que é Deus quem nos garante a salvação, mas a Bíblia nos ordena a esforçarmos-nos. A Bíblia diz que a santificação é uma obra de Deus em nós, mas a Bíblia nos manda sede santos, como eu sou santo. Então, o fato de você ter a soberania de Deus de um lado, não anula do outro lado ter total responsabilidade humana. Cabe-nos esforçarmos-nos para vencer o pecado todo dia, esforçarmos-nos para fazer a vontade de Deus todo dia, esforçarmos-nos para sermos santos todo dia e esforçarmos-nos para entrar neste reino e buscá-lo em primeiro lugar todo dia. Muito embora toda a salvação é obra de Deus. Ele planejou, Ele executa, Ele a consuma. Tudo provém de Deus, tudo, para que toda a glória só pertença a Deus. Muito bem. Obrigado, pastor. É um privilégio. Gostou do programa de hoje? Já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Aqui embaixo, ó, inscreva-se, dá um joinha, que o YouTube vai falar, ó, o pessoal está gostando desse vídeo, vamos mandar esse vídeo para mais gente ver, não é mesmo? E esse vídeo é uma proporção da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a gente tem muito orgulho em falar da igreja, não é mesmo, pastor? Graças a Deus. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Tiago, para mim é uma referência hoje no Brasil e no mundo. É uma igreja que tem plantado, para você ter uma ideia, 5 novas igrejas todo ano. Uma igreja que tem mais de 60 projetos missionários. Uma igreja que tem distribuído, o ano passado quase chegou a 100 mil cestas, esse ano já passa de 35 mil cestas básicas. É uma igreja que já perfurou mais de 115 poços no sertão para ajudar comunidades e famílias. Uma igreja que tudo que entra sai.
sai para fora, 70% do orçamento da igreja é para fora da comunidade local. E é uma igreja que está atingindo as nações, porque ela é muito relevante nas mídias sociais, muito relevante. Nós temos a IPP-TV, né, com programação 24 horas por dia, temos um canal do YouTube com mais de 1 milhão de pessoas inscritas, que tem levado a mensagem do Evangelho hoje para mais de 100 nações, com sermões legendados em várias línguas, as principais línguas do mundo. Então eu sou muito grato a Deus por cooperar com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, que é o pastor titular da igreja, um homem de Deus, um homem de uma visão incrível, de uma capacidade impressionante, e a igreja tem sido muito abençoada, e Deus tem mandado gente. Nós temos recebido, em média, mais de 500 novos membros por ano. Então, isso é obra da graça de Deus, só temos que agradecer. E para você que está no Instagram, aproveita e segue esses homens de Deus, @Arivaldo Dias Casimiro e @Hernandes Dias Lopes, com conteúdo muito bacana, um mais legal que o outro. Aposto que vocês vão gostar. Pastor, vamos falar tchau para eles então? É isso aí. Gente, um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Valeu, gente.